Olá, galera do canal Ciência Ensinando Biologia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Ciência Ensinando Biologia, que depois de 3 meses sem postar nenhuma aula, está aqui de volta com a aula sobre funções inorgânicas, ácidos. Antes de iniciar a aula, agradecer a todos vocês pelo comentário, as críticas construtivas, inclusive são graças a ela que eu estou tentando aqui melhorar a qualidade de áudio e melhorar a qualidade das aulas, pois as aulas minhas mais antigas, elas tiveram inclusive grandes erros de edição e eu pretendo minimizar e inclusive excluir esses erros dessa nova temporada. Mas vamos lá, galera. Funções inorgânicas, ácidos. Como é de costume aqui do canal, a gente vai falar um pouco sobre conceitos básicos, né, para a gente entender o que é ácido propriamente dito. Bom, os conceitos aqui é o de ionização e de dissociação iônica. Bom, ionização é o processo em que os íons positivos e negativos individuais são produzidos a partir de um composto molecular, que é dissolvido em solução. Tá ok? Então, o que é o composto molecular? É aquela substância que é formada através de ligações covalentes. Tá ok? Então, a ionização só vai acontecer em compostos que têm ligação covalente ou compostos moleculares. E o que seriam esses íons positivos e negativos? Primeiro, na ionização, aliás, no composto molecular, os íons positivos e negativos individuais, eles são produzidos, ou seja, antes lá, sem estar em meio aquoso, a substância ela não tem nada de íons, tá ok? Quando ela é dissolvida em solução, aí ela passa, né? Essa solução faz com que os elementos ali eles se individualizem, formando íons, o que é o caso aqui do HCl, é um composto molecular, é o ácido clorídrico. Quando a gente adiciona água, aqui ó, meio aquoso, aí há uma separação dos elementos, formando o que a gente chamou aqui de íons positivos e negativos individuais. H mais aqui, Cl menos aqui. Então veja a palavra ó, ionização. É um processo de transformação. A substância ela não é iônica, mas quando dissolvida em água, tá? Aí são produzidos os íons individuais. Então só quem pode passar por ionização são compostos moleculares. Dissociação iônica é o processo em que os íons positivos e negativos individuais são libertados. Aqui são produzidos e na dissociação iônica são libertados a partir de um composto iônico que é dissolvido em solução. Então perceba que na dissociação iônica você tem os íons libertados, ou seja, só sofre dissociação iônica aquelas substâncias que são formadas por ligações iônicas. Então, os compostos iônicos sofrem dissociação, como o cloreto de sódio aqui, ó, NaCl, foi dissolvido em água, aí os íons aqui eles foram apenas libertados. Você tem um Na+, e o Cl-. Então, para aprender de vez e cada um ficar no seu lugar, compostos iônicos em água sofrem dissociação iônica. Compostos moleculares em água sofre, né, passa por ionização. Ok? Então vamos lá. A gente vai começar vendo aqui a definição de ácidos. Nesse caso, a definição de Arrhenius. Tá? Existem outros autores que dão uma definição, inclusive, mais apropriada de ácidos, mas isso a gente vai ver separado. Eu vou dar uma aula onde eu vou comparar, tá? Eu vou falar das outras definições e comparar, inclusive, com a definição de Arrhenius. Mas vamos lá. Aqui, tá? Todos os conceitos, aliás, toda a aula que a gente for ver de funções inorgânicas, ácidos e bases, a gente vai trabalhar com o conceito de Arrhenius, que diz o seguinte para ácido. Um ácido é uma substância que contém hidrogênio e sofre ionização. Bom, se sofre ionização, vocês já sabem que a substância ácido, né? Todo ácido ele vai ser formado por ligações covalentes, porque como sofre ionização, ele é uma molécula.
tá ok? Repetindo aqui a definição sem essa quebra de explicação, vamos lá. Um ácido é uma substância que contém hidrogênio e produz H+ em solução aquosa. Ou seja, quando a gente coloca o ácido, a substância ácido, em água, sofre ionização e aí um dos íons produzidos é o H+, obrigatoriamente pela definição de Arrhenius. Então, você tem aqui, ó, HCl, que é o ácido clorídrico. Quando você coloca em água, aí a separação dos íons aqui, H+, está aqui, o formador do ácido, né? Produz hidrogênio, e o Cl-, que é um ânion. Aí aqui, o ácido nítrico, o H+, de novo presente, e, nesse caso, um íon nitrato aqui. E, por último, no nosso exemplo aqui, você tem ácido sulfúrico. Aí você tem o H+, e o íon, nesse caso, o ânion sulfato. Mas o que é que tem em comum em todas essas substâncias? Todas elas são ácidas. E o que é que tem em comum? O H+, exatamente, né? O cátion, o hidrogênio, exatamente como na definição aqui em cima. Aqui está uma foto, né, de Svante Arrhenius, o autor dessa definição aqui. Vamos prosseguir. Bom, existem vários tipos de classificação para os ácidos, tá? E uma delas é quanto ao número de elementos. Na verdade, ácidos, bases, qualquer molécula, qualquer substância, ela pode ter esse tipo de classificação com relação ao número de elementos. Por exemplo, a água. A água é uma substância neutra, H2O, e ela é uma substância binária, porque ela é formada por dois elementos. Então, o ácido binário ele é formado por dois elementos, também, como eu falei agora, no caso da água. Então, aqui você tem um ácido clorídrico, o ácido fluorídrico e o ácido sulfídrico. Aí você pode estar falando aí, mas o H2 não são dois hidrogênios com mais um, não são três com enxofre? Não. O hidrogênio ali são dois hidrogênios, mas é um elemento só. São dois átomos de um elemento só, que é o hidrogênio. Então, aqui você tem um elemento, não é? Dois átomos de um elemento e outro elemento. Então, eles são binários. Tá ok? Aqui estão todos os exemplos. Aliás, todos não. Estão alguns exemplos de ácidos binários. Os ternários, aí já fica simples. Ó, a palavra já sugere. Ternários de 3, formados por 3 elementos. Aí aqui você tem o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o ácido hipocloroso. Tá? Hipocloroso. Que é esse aqui. Lembrando que a letra minúscula, ela não é um elemento, né? A gente define em química um elemento diferente do outro pela inicial maiúscula. É por isso que quando você está lá estudando química, o professor diz que é importante distinguir o que é letra maiúscula e o que é letra minúscula, porque se eu colocasse essa letra L maiúscula aqui, eu estaria sugerindo que era um outro elemento. Mas como ela é minúscula, ela está acompanhando o C, formando, né, o elemento cloro. Os ácidos quaternários são formados por 4 elementos. Então, aqui você tem uma substância chamada ácido ferrocianídrico e aqui o ácido cianúrico. Tá? E aqui, quantos elementos você tem? Um, que é o hidrogênio, outro que é o ferro, outro que é o carbono e outro que é o nitrogênio. 4 elementos quaternários. Aqui também, um hidrogênio, um oxigênio, um carbono, um nitrogênio. Quaternário também. Então, está aí, né, a classificação quanto ao número de elementos. Os ácidos também podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, sendo monoácidos para 1 hidrogênio ionizável, diácidos para 2, triácidos para 3 hidrogênios ionizáveis e tetrácidos para 4 hidrogênios ionizáveis. Bom, lá na questão, geralmente é fácil reconhecer esse tipo de classificação, porque você vai olhar para a fórmula do ácido e ver quantos hidrogênios tem lá. Se ele tiver 1, geralmente ele é monoácido. Se ele tiver 2, diácido. Se ele tiver 3, triácido. E se ele tiver 4, tetrácido. Aí vamos lá. O ácido clorídrico aqui, ele tem apenas um hidrogênio. Quando a gente colocar em meio aquoso, ele só tem um hidrogênio para se separar aqui. Então, ele é monoácido, assim como o ácido cianídrico e o ácido hipocloroso. Aqui vocês estão vendo o ácido hipofosfórico.
tá? Aliás, hipofosforoso, perdão, hipofosforoso. Ele tem 3 hidrogênios aqui, mas apenas um desses 3 é ionizável. Então, é por isso que ele vai ser uma exceção com relação à quantidade de hidrogênios aqui na fórmula. Ele vai ter 3 hidrogênios, mas apenas um é ionizável. Se um é ionizável, ele está classificado como um monoácido. A gente vai entender porque só um desses hidrogênios aqui do ácido hipofosforoso ele é ionizável. Bom, aqui assim a gente tem um ácido sulfídrico, o ácido sulfúrico e o ácido fosforoso. Gente, ó, ácido hipofosforoso e ácido fosforoso. O ácido fosforoso, apesar de ter 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizáveis. Então, ele é um diácido. Os triácidos aqui, 3 hidrogênios, ácido fosfórico e ácido bórico. E tetrácidos, o ácido ortoxílico é um exemplo, e o ácido pirofosfórico. Todos eles aqui têm 4 hidrogênios, todos eles são ionizáveis. Aqui também 3 hidrogênios, todos eles são ionizáveis, por isso aqui é triácido. E aqui, nesse caso, são tetrácidos. Bom, para os hidrogênios serem ionizáveis, eles têm que estar ligados diretamente aos átomos de oxigênio. Aí aqui a gente tem um exemplo do ácido sulfúrico. A gente tem a fórmula dele aqui, H2SO4. E o que está acontecendo? Um hidrogênio ligado ao oxigênio desse lado, outro hidrogênio ligado ao oxigênio desse lado. Então, 2 hidrogênios ligados ao oxigênio, os dois são ionizáveis, justificado porque o ácido sulfúrico ele é um diácido. Bom, obviamente, né, eu estou falando aqui, nesse caso, da relação dos átomos diretamente ligados aos oxigênios, só vai servir se na fórmula do ácido tiver oxigênio. Se não tiver, tá, todos os hidrogênios para ácidos que não têm oxigênio, todos eles são ionizáveis. Então, um ácido clorídrico aqui não tem oxigênio, obviamente só um é ionizável. Mas aqui, ó, H2S, que é o ácido sulfídrico, tem 2 hidrogênios. Como ele está ligado a um elemento e não tem oxigênio aqui na fórmula, então você não deve se preocupar com isso. Os 2 hidrogênios aqui são ionizáveis. Mas quando tem oxigênio, só vai ser ionizável se o hidrogênio estiver ligado diretamente a esses oxigênios. Então vamos ver aqui outro exemplo. Ácido fosfórico, H3PO3. O que está acontecendo aqui na fórmula? Nós temos um hidrogênio ligado a esse oxigênio, outro hidrogênio ligado a esse oxigênio. Mas esse H aqui, esse hidrogênio, está ligado ao fósforo, portanto, ele não é ionizável. Nós temos apenas 2 ionizáveis. Então, o ácido fosforoso, ele é um diácido. Por último, o ácido hipofosforoso, o que é que tem? Nós temos 3 hidrogênios, mas só um está ligado ao oxigênio. Os outros 2 estão ligados ao fósforo. Então, nós temos um ionizável, 2 não ionizáveis, o que configura o ácido hipofosforoso como monoácido. Ok, galera? Vamos lá? Classificação de arrênios, né? Aliás, de ácidos diarrênios quanto à presença de oxigênio. Existem os hidrácidos, ácidos sem oxigênio em sua composição, então ácido clorídrico, ácido cianídrico, ácido sulfídrico. E os oxiácidos, ácidos com oxigênio em sua composição. Aqui é muito fácil. Se tiver oxigênio, oxiácido. Se não tiver, hidrácido. Exemplos, ácido sulfúrico. Aqui você tem o ácido nítrico e o ácido hipocloroso. Tá ok? São todos exemplos de oxiácidos. Classificação dos ácidos quanto ao grau de ionização. Então, a gente vai ver aqui a força de um ácido. O quão forte é esse ácido, tá ok? Então, você pode calcular, usar o cálculo do grau de ionização, como é esse alfa aqui, e o alfa é igual ao número de moléculas ionizadas. Então, você vai colocar o ácido lá em água, algumas das moléculas de ácido, elas vão continuar do jeito que estão. Ou seja, digamos, se você botar HCl, uma pequena parte vai ficar como HCl, não vai se separar, mas a grande parte se separa. Então, o número de moléculas ionizadas são a quantidade de moléculas que se ionizou, que se separou. E o número de moléculas dissolvidas foi o total.
incluindo as que se ionizaram, que se separaram, e as que não se separaram, ok? Bom, quando você calcular isso aqui, esse alfa, né, se der mais de 50% o resultado, na verdade, essa divisão vai dar um valor e você multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Então, se der 50%, esse ácido é considerado forte. Entre 5% e 50%, esse ácido é considerado moderado e menor do que 5, ele é considerado um ácido fraco. Então, aqui a gente tem a porcentagem de alguns deles e classifica os ácidos em forte, fraco ou moderado. Muito simples. Alfa igual a 8, o HF aqui, ó. 8% é maior do que 5, então o HF é considerado um ácido moderado. O ácido cianídrico, ele é 0,0008%, então ele é um ácido muito fraco, tá ok? O HCl 92%, maior do que 50%, então ele é forte. E aqui o ácido fosfórico, ele tem 27%, então ele está entre 5 e 50, ele é um ácido moderado. Questão 2. Calcule o grau de ionização de um ácido cujo número de moléculas dissolvidas, aqui embaixo, é 940 e o número de moléculas ionizadas é 376. Qual a força deste átomo, né? Que classificação ele está aqui? Quando a gente calcular o alfa, moléculas ionizadas, pela forma fica em cima, 376 dividido por 940. Alfa vai dar igual a 0,4. Como, para transformar em porcentagem, a gente multiplica por 100, a gente vai ter o valor de 40%, está entre 5 e 50%. Então, esse ácido aqui desta questão 2, ele é considerado um ácido moderado. Tá ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Bom, existe, né, outra regra para a gente reconhecer a força de um ácido. Se a gente não tiver, se a questão pode não dar esses valores de moléculas dissolvidas e ionizadas. Então, olhando para o ácido, a gente consegue saber se ele, devido a essa regra, saber se ele é forte, fraco ou moderado. Tá ok? Hidrácidos. A fórmula genérica dos hidrácidos é essa aqui, ó, HXAY. Onde o H é o hidrogênio, o X é o número de hidrogênios, que pode ser um ou mais, né? A é o elemento químico, o outro elemento químico aqui que vai formar o ácido, e Y é o número, a quantidade desse átomo, que pode ser um ou mais, tá ok? Então, a força de um ácido, se ele for hidrácidos ou oxiácidos. Para os hidrácidos, tá? Para os hidrácidos, os ácidos formados com os ânions, com os elementos da família 7A, tá? Se você pegar a tabela aí, vocês vão ver cloro, vão ver flúor, cloro, bromo e iodo, nesse caso aqui. Então, só o flúor dessa família aí, né, desses elementos que eu citei, só o flúor é um hidrácido moderado. Mas o HCl, o HBr e o HI, né, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, todos eles são ácidos fortes. Tá? No caso aqui, hidrácido moderado, nós temos o HF, e os hidrácidos fracos, nós temos o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico. Então, é só lembrar desses 3 hidrácidos fortes e desse moderado, e o restante dos hidrácidos vocês colocam como fraco. Tá ok? Repetindo, ó, HCl, HBr e HI são ácidos fortes. HF são moderados. O restante dos hidrácidos são fracos. Fácil, né? Ok. Vamos aqui para os oxiácidos. A fórmula genérica, né, a fórmula geral dos oxiácidos é a seguinte: HXAOY. H é o hidrogênio, X o número de hidrogênios, como a gente já viu ali, que pode ser um ou mais. O A é o elemento químico. O O é o oxigênio e Y é o número de oxigênio, que pode ser um ou mais. Aí o que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão subtrair Y de X. Vão fazer Y menos X. Se o valor de Y menos X for maior ou igual a 2, esse ácido é forte.
Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o ácido perclórico, tá? Perclórico. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós temos 4 oxigênios menos 1 hidrogênio. Dá quanto? 3. 3 é maior do que 2. Esse ácido é forte. Aqui, ó, ácido nítrico. 3 menos 1 dá 2. Igual, né? Maior ou igual a 2 é ácido forte. 4 menos 2 dá 2 também, ácido forte. Se y menos x for igual a 1, esse ácido é moderado. Aqui, ó, 4 oxigênios menos 3 no ácido fosfórico. 4 menos 3 vai dar 1. Esse valor aqui é igual a um ácido moderado. E se vocês forem fazendo para o restante aqui das substâncias, vocês mesmos podem fazer para a gente não demorar na aula aqui, vocês vão ver que vai dar este valor, né? Vai dar valor igual a 1, configurando um ácido moderado. Por último, se y menos x igual a 0, então configura um ácido fraco. Aqui a gente tem o ácido hipocloroso, onde podemos ver apenas um oxigênio e um hidrogênio. Então, 1 menos 1 igual a 0. Então, o ácido hipocloroso é um ácido fraco, assim como o ácido bórico, que possui 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, 3 menos 3 igual a 0. Então, o ácido bórico também é um ácido fraco. A exceção nesse caso aqui é o ácido carbônico, que tem essa fórmula aqui, ó, H2CO3. 3 oxigênios menos 2 hidrogênios dá igual a 1, tá ok? Então, pela regra, o ácido carbônico seria um ácido moderado, mas ele não é, ele é uma exceção, ele é um ácido fraco. Então, lembrem aí que o ácido carbônico é um ácido fraco. Bom, galera, a gente vai ver agora a nomenclatura dos ácidos. Vamos começar pelos hidrácidos. Para nomear os hidrácidos é simples. Palavra ácido, depois o radical do ânion, mais a terminação hídrico. Aí aqui a gente tem o HCl, o Cl é o cloro, o radical é clor, então ácido clorídrico. HI, iodo, né? Radical iode, então ácido iodídrico. E o enxofre aqui, no latim, significa sulfur. É por isso que o radical do enxofre é sulf. Então, ácido sulfídrico. Lembrando que os hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio em sua fórmula. Bom, agora a gente vai aprender a nomear os oxiácidos. É um pouquinho mais complicado que os hidrácidos. Aí, vejam só. Os oxiácidos, existem mais de uma maneira de nomeá-los. Inclusive, a mais apropriada seria através do número de oxidação. Mas como exigiria cálculo, e eu sei que nem todo mundo que está estudando funções inorgânicas, ácidos e bases e etc., nem todos eles viram NOx ainda, então eu não quis abordar o número de NOx aqui. Tá? Ficaria muito complicado, demoraria muito para mostrar os cálculos detalhadamente. Mas, de qualquer forma, aqui embaixo do vídeo tem a parte de descrição do vídeo. E isso tem em todos os vídeos. Todo o material de suporte que eu consigo produzir, que vai além das videoaulas aqui, eu coloco o link abaixo na descrição. Não é? Então, se tiver um link aí de um material, vocês podem verificá-lo. Inclusive, vai ter o link deste slide aqui e também um link de um material de texto, um resumo de texto. E lá nesse resumo de texto, vocês vão verificar a metodologia de como nomear os ácidos através do número de oxidação. Então, se você quiser aprender, você pode conferir esse material de texto clicando aqui embaixo, no link aqui embaixo. Mas vamos lá. A forma que a gente vai utilizar aqui, né, considera 5 ácidos como ácidos padrões. E que a partir deles é possível nomear outros. Então, vocês vão ter que pausar o vídeo aí e anotar essas fórmulas aqui, porque esses são os ácidos padrões. O ácido clórico, HClO3, o ácido sulfúrico, H2SO4. Perceba que o ácido padrão termina com o sufixo ico, tá ok? HNO3, o ácido nítrico, o H3PO4, ácido fosfórico, e o H2CO3, ácido carbônico. Como é que a gente vai nomear outras substâncias, né? Outros ácidos? Com a variação do número de átomos de oxigênio dos ácidos, obtém-se novos ácidos. Então, vejam só.
um átomo de oxigênio a mais que o ácido padrão, então a nomenclatura vai ficar ácido mais o prefixo P, mais o radical do elemento, mais a terminação ico. Então, veja só, no caso do HClO3, se a gente tiver um HClO4, tá? HClO4, então nós temos um oxigênio aqui a mais do que o ácido padrão. Então, aí já seria um ácido per, o radical é cloro, porque a gente está falando do cloro. A gente vai ver um exemplo no próximo slide. Então, seria ácido perclórico, tá ok? Depois eu vou abordar isso mais detalhadamente, porque a gente vai ver o exemplo. O ácido padrão, só o sufixo ico, né? Não vai ter nenhum oxigênio a mais do que ele, nem a menos. Para a nomenclatura ser ácido mais radical do elemento mais o sufixo oso, então a gente tem que ter um elemento a menos que o ácido padrão, um átomo a menos de oxigênio, aliás. E para ser um ácido mais prefixo I, radical do elemento mais sufixo oso, a gente tem que ter 2 átomos de oxigênio a menos que o ácido padrão. Para isso ficar bem claro, vamos verificar aqui o exemplo. Ó. O ácido padrão com relação ao ácido clórico. Vamos aqui, formação e nomenclatura. Ácido clórico, tá aqui, ácido padrão, HClO3, tá? Ácido cloro. Se você tiver lá no papel, aí você anotou, eita, eu estou trabalhando agora com um ácido que tem cloro no meio e oxigênio, é um oxiácido que tem cloro no meio. O Rosberg, na aula dele, disse que o ácido padrão com cloro é o HClO3. Mas na questão, eu estou vendo aqui HClO4. Eita, se é HClO4, então ele tem um oxigênio a mais do que o ácido padrão. Então, se ele tem um oxigênio a mais para o ácido padrão, a nomenclatura dele deve ser ácido perclórico, né? Prefixo per, radical do elemento, que é o cloro, mais a terminação ico. Se eu tiver lá na prova HClO2, eu vou lembrar, eita, o Rosberg me disse que o ácido padrão, quando tem cloro, é HClO3. E agora eu estou com menos um oxigênio, porque eu tenho HClO2. Quando tem menos um oxigênio em relação ao ácido padrão, então eu vou ter ácido mais o radical mais a terminação oso. E quando eu tiver menos 2 oxigênios em relação ao ácido padrão, a nomenclatura vai ser ácido, prefixo hipo, radical do elemento, mais terminação oso. Como o elemento aqui é cloro, então é ácido hipocloroso. Entenderam aí, galera? Mais outro exemplo para a gente terminar aqui, né, a nossa aula. Aqui esse tracinho em relação ao ácido fosfórico é porque não vai ter esse ácido aqui, um ácido perfosfórico. Então vamos lá. Ácido fosfórico, H3PO4. Ó, aqui, ó, H3PO4 é o ácido padrão quando tem fósforo. Então a gente está aqui com H3PO3. Eita, então aqui H3PO3 tem menos um oxigênio do que o ácido padrão. Então ele só tem uma terminação oso. Então ele é ácido mais o radical do elemento mais terminação oso. Como o radical do elemento é fósforo, né, que é o fósforo, então ácido fosforoso. E o H3PO2, como tem 2 oxigênios menos do que o padrão, então a gente tem aqui ácido hipofosforoso. Tá ok? Tá aí a nomenclatura dos oxiácidos. Isso aí vai servir para todos esses aqui. Vocês aprendem um padrão, tá? E quando tiver na prova substâncias que tenham mais de um oxigênio do que esses elementos padrões aqui, é per mais radical do elemento mais a terminação ico. E se tiver menos, vocês seguem essa tabela aqui, ó. É até bom vocês anotarem aí, pausa e anota, e aí vai praticando que vão aprendendo. Bom, galera, a minha aula sobre ácidos foi bastante extensa, fica por aqui. Eu estarei fazendo também uma aula em comparação com ácidos e bases, onde eu vou abordar
pH, que ainda eu não abordei nessa aula, onde eu vou abordar indicadores e outras coisas, reação de neutralização, lá numa aula chamada ácidos e bases. E também estarei fazendo uma aula, obviamente, sobre bases. Tá ok, gente? Não deixem de curtir o canal, não deixem de seguir lá no Facebook, tá ok? Para tirar dúvidas lá no Facebook. Tem o Google Plus, Twitter, enfim. O canal tem também um blog chamado ciencinandobiologia.com. Então não deixe de visitar, porque eu estou postando, estou publicando material para que possa ajudar vocês no dia a dia, estudando aí tanto para as provas das escolas aí quanto para as provas de vestibulares. Bom, galera, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!